Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero discorrer sobre um assunto que fatalmente será do interesse de uma grande população no Brasil. A geração unretired. Esta geração é composta pelos baby boomers e também por membros da geração X. É uma população, portanto, numerosa no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, bem como em países europeus. E o que significa a expressão a geração unretired? Essa expressão geração unretired refere-se àqueles profissionais que, em decorrência de várias circunstâncias, se aposentaram, só que de fato, eles não se aposentaram porque eles voltaram ao mercado de trabalho, já estão trabalhando, inserido nesse contexto, ou eles estão desejosos de voltar ao trabalho. Vamos olhar alguns dos preconceitos que estes indivíduos encontrarão pela frente. Primeiro deles diz o seguinte: profissionais aposentados não estão interessados em voltar ao mercado de trabalho, isto é, trabalhar. Eles querem descansar, eles querem se afastar da vida profissional nas empresas. É bem verdade que sabemos que existem profissionais que querem se afastar para sempre das empresas. Só que esse número é um número pequeno nos dias atuais, como nós veremos logo a seguir. Em segundo lugar, um outro preconceito muito comum diz o seguinte: profissionais aposentados são vagarosos, são lentos, eles são improdutivos, isto é, eles não abraçam o trabalho com o mesmo fervor, com a mesma energia, com a mesma disposição como nos dias em que começaram as suas carreiras. Em terceiro lugar, esta é muito forte, profissionais aposentados não precisam trabalhar. Eles têm de dar o lugar para as novas gerações. É verdade que num país como o Brasil, nós precisamos criar uma quantidade enorme de empregos, mas isso não significa que o aposentado, o unretired, não tenha a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Um outro preconceito: profissionais aposentados são inflexíveis e resistente às mudanças. Bom, isso acontece com todas as pessoas, ou com um razoável número de pessoas, em todas as faixas etárias. Às vezes, um jovem é mais inflexível do que uma pessoa com 70 anos de idade, com 75 anos de idade. Então, é preciso que nós afastemos esses preconceitos da sociedade. Um outro preconceito: profissionais aposentados não cultivam mais o interesse de avançar em suas carreiras. Também é um preconceito, porque eu particularmente já assessorei uma quantidade enorme de executivos acima de 60 anos, alguns aposentados, que além de desejarem retomar as suas atividades profissionais, as retomaram e se tornaram ainda mais bem-sucedidos. Um outro preconceito: profissionais aposentados não desejam permanecer na empresa por muito tempo, isto é, eles simplesmente querem passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc. Deixe-me dar um exemplo. Na última semana eu estava conversando com um executivo que passou pela minha empresa, vindo da Dow Química, e ele estava me falando sobre a realidade de seu irmão. Seu irmão empreendeu uma bela carreira em um grande banco, um dos maiores bancos do país. Ele tinha uma posição elevada, inclusive chegou a participar do conselho desta organização. O banco afastou-o em função da sua idade, porque era a regra do banco. E a condição era o afastamento dele. Ele não poderia trabalhar em 2 grandes bancos concorrentes deste primeiro banco onde ele trabalhava. E ele assinou o documento, e logo que saiu do banco, ele recebeu a oferta de um banco menor para trabalhar. E como luvas, ele recebeu 20 milhões de reais
para fazer um trabalho durante um período de 4 anos. Ele agora já estava com 66 anos. O banco renovou mais uma vez, pagou mais 20 milhões de reais. E agora, aos 73 anos, o banco renova novamente o seu contrato. O que, de certa forma, descaracteriza esse preconceito aqui. Isto é, naturalmente que nós estamos falando em tese. Mas, em geral, aquele elemento que verdadeiramente quer trabalhar, ele quer permanecer na organização, ele não quer meramente passar rapidamente por uma empresa e sair. Outro preconceito. Profissionais aposentados faltam muito ao trabalho por motivo de saúde. Hoje nós estamos percebendo que essa questão de saúde é muito grave em algumas organizações, não apenas com pessoas velhas, com pessoas de idade, com pessoas aposentadas, mas até mesmo com jovens. Eu mesmo tenho um filho, o meu filho mais velho, que precisou ser afastado de sua organização porque teve um câncer na cabeça. Ora, isso acontece com o jovem, meia-idade e também com o velho. Naturalmente que existem outras doenças, como por exemplo, um AVC ou qualquer coisa do gênero, e você é afastado da empresa. Mas para isso não há uma idade específica. Portanto, esse é um outro preconceito. E é muito difícil trabalhar com profissionais aposentados porque eles demoram muito na tomada de decisões. Eles são frouxos, eles são medrosos. Então, esses preconceitos todos precisam ser superados se você é um unretired e deseja voltar ao mercado de trabalho. Primeira coisa que você tem que fazer se você deseja voltar ao mercado. Primeiro, expresse com clareza e convicção por que você deseja trabalhar. Por que é que você quer voltar ao ambiente de trabalho? 2, fale sobre sua experiência e como ela pode agregar valor à organização. No último ano eu assisti um executivo com 61 anos de idade, oriundo de uma grande empresa química. Ele era aposentado, inclusive. Ele recebeu um convite de uma empresa de 1,5 bilhão de faturamento. Eu conversei com ele ontem, porque em geral eu acompanho a vida do executivo pós-transição de carreira, para saber como é que ele está, se ele precisa de algum aconselhamento, se ele precisa da leitura de um bom livro, seja lá o que for. E ele disse: Gutenberg, eu estou trabalhando mais do que quando eu comecei a minha carreira. E ele foi citando os diferentes países que visita quase que sistematicamente. E ele disse: eu estou aqui há menos de um ano, eu já empreendi mais de 40 viagens ao exterior. Portanto, você pode agregar valor, independentemente da sua idade, desde que você tenha lucidez, tenha energia, tenha maturidade, tenha convicções, tenha valores e tenha também uma capacidade de trabalhar. Fale sobre sua flexibilidade, mobilidade e capacidade de mudar. Recentemente, eu recebi um currículo de um profissional que gostaria de fazer um trabalho com a Gutenberg Consultores. Ele tem aproximadamente 34 anos de idade. E na carta em que ele me endereçou, no e-mail, ele me dizia que ele gostaria de ter um trabalho na região do Vale do Paraíba, porque ele não tinha nenhum interesse em sair daquela localidade. Ora, este é um jovem com 34 anos de idade que não tem mobilidade. E como você sabe, nos dias atuais, essas são qualidades indispensáveis a um executivo. A mobilidade. Ele pode trabalhar no Chile, na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, no Brasil, na China, na Índia, em qualquer parte do mundo. Hoje você não pode dizer: eu só trabalho em São Paulo, porque se você falar assim, você não vai achar trabalho. Você vai ficar desempregado por muito tempo, seja você jovem, seja você uma pessoa em fase de aposentadoria. E também essa capacidade de reciclar, de mudar diariamente. Isto é, você tem que apresentar novidade todos os dias, tal como o sol, como falou o grande padre, filósofo e político jesuíta Baltazar Gracián. É fundamental que você adquira, cultive esta capacidade de mudar. Um outro ponto que eu acho importante é este.
Você precisa demonstrar que é capaz de trabalhar em ambiente competitivo e altamente tecnológico. Nós estamos caminhando a passos largos na estrada da quarta revolução industrial. Uma revolução que procura e que naturalmente vai concretizar grandes mudanças, extraordinárias mudanças no ambiente de trabalho, na natureza do trabalho, na maneira como trabalhamos, etc, etc, etc. Então, é fundamental que você expresse por ocasião da entrevista ou no seu ambiente, onde quer que você esteja, que você é um elemento competitivo, que você sabe competir e que também você está afinado com os novos tempos. Um outro ponto que eu considero de vital importância: manifeste seu interesse, não apenas em contribuir, mas também em avançar, Por quê? Porque, como eu falei inicialmente, um dos preconceitos qual é? O elemento aposentado, ele não quer avançar em sua carreira. Isto não é verdade. Ele quer avançar sim, ele quer crescer sim. Agora, ele precisa manifestar isto com convicção, com energia, com paixão, com vigor, de tal forma que ele encante o seu entrevistador. Mantenha-se ativo e seja proativo. Isso até do ponto de vista físico, mental, social, espiritual, é de importância vital, porque, como eu sempre digo, água estagnada apodrece. Então é importante que ele se movimente. Por que unretired people deseja voltar ao mercado de trabalho nos dias atuais? Por várias razões. Em primeiro lugar, ele quer ganhar mais dinheiro. A sua aposentadoria muitas vezes não é suficiente para que ele mantenha o mesmo status. Ele mantenha as mesmas condições de vida. Ele precisa ganhar mais dinheiro. Eu tenho assistido aqui profissionais aposentados, alguns que saem com alguns milhões de reais no bolso, pós-demissão, e eles voltam para o trabalho e vão trabalhar. Por quê? Porque eles querem ganhar mais dinheiro. Em segundo lugar, eles querem evitar o declínio físico, o declínio intelectual e, sobretudo, o declínio social. Por quê? Porque à medida em que nós vamos envelhecendo, os nossos amigos vão morrendo. E se nós não formos capazes de cultivar novas amizades, de frequentarmos novos lugares, de viajarmos a lugares diferentes, de adquirirmos também conhecimentos diferentes sobre diferentes áreas do saber humano, nós vamos estagnar. E como falei anteriormente, vou repetir, a água estagnada apodrece. Então é fundamental esse ponto. Um outro ponto importante. Muitas vezes você só acorda para essa questão quando você está no ocaso de sua vida. Dar uma contribuição à sociedade. Deixar um legado. Deixar rastros de bondade, de competência, de experiência, de conhecimento, entre tantas e tantas outras coisas. Principalmente num país pobre como o nosso. Um dos nossos exemplos são os piores possíveis na política, no setor financeiro, no setor industrial, no setor de serviço. Eu tenho visto aqui, porque essa é uma pergunta que faço costumeiramente aos meus clientes. Qual foi o líder de sua organização que mais o inspirou? Qual o líder de sua organização que verdadeiramente despertou em você o interesse de ser melhor? Na maioria das vezes, a resposta que eu escuto é zero, nenhum. Daí porque muitas vezes, quando o profissional se aposenta, ele acorda para essa questão e diz: eu não posso partir para o outro mundo sem que eu dê verdadeiramente uma contribuição. E sempre que eu falo sobre essa questão, eu me lembro do Alfred Nobel. Como você sabe, um homem que enriqueceu às custas da pólvora, que matou milhões e ainda mata milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando um belo dia ele acordou e pegou o jornal para ler, e ele encontrou
na primeira página o obituário de sua vida. Na verdade, a imprensa confundiu ele com o seu irmão. E ele, ao ler aquela matéria, ele disse, puxa vida, é isso que o mundo sabe sobre mim? É assim que o mundo vai me avaliar quando eu morrer? E ele imediatamente tomou a decisão de mudar de tal forma que quando ele morresse, ele fosse visto como um homem bondoso. E aí ele criou o prêmio Nobel, que é conhecido no mundo inteiro. Um prêmio de grande relevância, de grande notoriedade. Portanto, muitas vezes o unretired people, a pessoa aposentada, quer dar uma contribuição à sociedade. Existem outros motivos, naturalmente, como por exemplo, ele deseja contribuir trabalhando na mesma empresa pós-aposentadoria. Isso é um caso que você encontra com grande frequência em nossas organizações nacionais ou multinacionais. Ele se aposentou, mas ele permaneceu trabalhando 5, 8, 10, 12 anos e fazendo um trabalho exemplar. Outros querem constituir uma empresa para oferecer consultoria gerencial. Por quê? Porque ele tem experiência em finanças, ele tem experiência em governança corporativa, ele tem experiência na área industrial, na área de recursos humanos e em várias outras áreas. Outras vezes, ele quer explorar o trabalho de coaching. E aqui há um grande desafio, porque nós temos poucos coaches preparados, competentes. E a gente sabe que para você ser um sujeito, para você se tornar um coach, não é um curso que vai lhe preparar de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Coach deve ser feito por pessoas cultas, preparadas, reconhecidas, que tenham publicado artigos, livros, que sejam conhecidas como autoridade. E aqui há uma grande oportunidade para que este indivíduo, ou estes indivíduos, de unretired people, façam esse trabalho. E essa é uma necessidade, principalmente quando falamos do aconselho a presidentes de empresas. Eu tenho sido combativo nesse sentido, dizendo que quem mais precisa de coach nas organizações, de um coach nas organizações, são os presidentes, os vice-presidentes, os diretores, não são os gerentes. Isso é fundamental, que você tenha consciência disso. Ele pode também se tornar um professor de uma faculdade, ou ele pode voltar aos bancos escolares para fazer um mestrado ou fazer um PhD, que aqui, como você sabe, a deterioração do ensino no Brasil é uma realidade. Hoje mesmo eu estava conversando aqui com o meu diretor, Walter Serra. Nós recebemos neste mês de janeiro mais de 80 CVs de pessoas que queriam contratar os serviços da Gutenberg para outplacement. E eu confesso a você que talvez 90% das respostas negativas que dei era porque eu não enxergava nos candidatos a perspectiva de um emprego. Por quê? Porque nem escrever eles sabiam, por ocasião em que escreveram a sua carta de apresentação. Ele pode se tornar também, se tiver conhecimento, se tiver cultura, um conferencista sobre um assunto específico. E hoje há tantos assuntos que você pode, que o aposentado pode estudar, a fim de que ele se consagre como um conferencista. Mas também ele pode fazer um trabalho voluntariado. Então, como você percebe, se você é um aposentado, existe aí um caminho enorme, largo, amplo, para você desenvolver. E para terminar, eu gostaria de lhe dizer o seguinte, que a única limitação que você tem para empreender esses trabalhos está em você. Porque muitas vezes você trabalhou numa empresa durante 30 anos, 35, 40 anos, e quando você saiu da empresa, você saiu dela conhecendo apenas um pouquinho a mais daquilo que você aprendeu na sua faculdade. Por quê?
porque você nunca abriu um livro para estudar, você nunca se aprofundou no estudo de um determinado assunto, você não procurou conversar com pessoas cultas, inteligentes e preparadas e aceitou a mediocridade como uma norma nacional. Então, é fundamental que, se você deseja verdadeiramente voltar ao mercado, que você fique atento a essas questões. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, onde você encontrará artigos, depoimentos de profissionais que passaram por aqui. Você também vai encontrar os nossos clipes, as entrevistas de executivos que passaram pela Gutenberg Consultores, bem como também os seus depoimentos. E todo esse trabalho, como repito, em todos os meus clipes, eles objetivam beneficiar você e a sua carreira, chamar a sua atenção, dar um grito de alerta. Eu sei que muitas vezes as minhas palavras são aquelas de João Batista no deserto. Poucas pessoas escutam até que o problema bata à sua porta. Eu costumo ser muito objetivo, muito direto, porque fui educado desta forma. Eu não fui educado para passar vaselina, para passar verniz, para contemporizar com as coisas, não. Eu sou compreensivo, eu entendo a realidade, mas eu não vou balizar a cabeça de ninguém, porque eu parto sempre do princípio que para você mudar, alguém precisa lhe dar um empurrão muito forte para que você mude o seu caminho. E para você, que talvez esteja nos vendo pela primeira vez, eu gostaria de dizer que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, inplacement, coaching executivo, mentoring, planejamento de pré-aposentadoria, assessment e também, em determinados momentos, faço com grande frequência palestras nas organizações. Portanto, se você ou se a sua organização precisa contratar uma empresa séria, profissional, objetiva e direta e com uma reputação exemplar, eu peço que você me mande um e-mail macedo@gutenberg.com.br ou então me faça uma ligação que você pode encontrar em nosso site. Eu agradeço a você agora pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!